Eita, que expectativa boa. Está acontecendo algo. Ei, está acontecendo algo. Coisas aconteceram agora. Portas foram abertas. Portas foram abertas. Sim, o Senhor está providenciando. Irmãos, coloca isso no seu coração. Bênçãos que você ainda não desfrutou. Sim, existe aquelas bênçãos que Deus fará outra vez, com certeza. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer que você desfrute de bênçãos que nem você, nem sua família desfrutou. Você vai ser o primeiro da família a desfrutar, porque você foi abençoado para abençoar. Você foi abençoado para abençoar. Você foi abençoado para abençoar. Amém. Simplesmente toma posse disso. Não fica triste se porventura ainda não aconteceu aquilo que você crê. Se alegre, e aquilo que pelo qual você se alegrar, haverá manifestação plena na sua vida. Plena na sua vida. Nós somos do povo que faz festa antes de ver. Nós somos do povo que faz festa antes de ver. Amém. Glória a Deus. Vocês estavam falando naquele momento que a Kelly, realmente a Kelly deveria ter ficado em pé na hora do visitante. Mas a Lúcia também, gente. A Lúcia, ó, é outra. O pessoal vai para Orlando, Belize, Cancún, aí chega e não fica em pé. Não, tem cá. Sejam bem-vindas. Amém, aleluia. Eu estava meditando e esperando em Deus para ver o que é que eu iria falar hoje. E normalmente, nem sempre, mas várias vezes, as ministrações, mensagens que chegam para mim, para ministrar para a igreja, respondendo a porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Não é um questionamento de dúvida, mas é um questionamento de buscar conhecimento para saber aquilo que Deus tem para nós. Deixa eu te dizer uma verdade. Deus, não importa como você esteja, Deus quer que você esteja melhor. Muito melhor. Pastor, mas já estou tão bem. Deus quer que você esteja melhor. É viver dias dos céus na terra. Viver dias dos céus na terra. Amém? E aí eu estava meditando e chegou ao meu coração. Algumas pessoas dizem, subiu ao coração, né? Eu digo, chegou do céu. Uma palavra, e eu quero que vocês abram em Provérbios capítulo 3, já eu falo o versículo. Uma palavra que chama-se a manutenção daquilo que Deus nos dá. Como obter mais acerca do que Deus nos dá. Nós, irmãos, nós pregamos sobre fé. E eu sou um pregador da fé, eu vivo pela fé, eu amo fé, eu sou da fé. Eu tenho buscado ensinar sobre fé, sobre você declarar. Eu amo aquela mensagem da Carlene, está lá no canal, quem crê, cria, né? Se bem que fica mais bonito o R com ela, fica, né, gente? Quem crê, cria, é mais bonito do que eu falando. Eu gosto disso, e nós já sabemos que o próprio Senhor Jesus disse que nós deveríamos ter a fé do tipo que Deus tem. Que fé é essa? Fala e as coisas acontecem. Fala e as coisas acontecem. E nós temos pregado sobre isso, nós temos ministrado sobre isso. Quem aqui já fez o rema? Faz assim. Tem gente que ainda não fez não. Olha, eu aconselho você a fazer a matrícula logo. Tem até uma promoção de matrícula, se não me engano. Faz a matrícula, rapaz, vai ser bênção. E esse ano vai ter escola de ministros, aí sim que a coisa melhora. Amém. E eu tenho falado, eu tenho ministrado em cima disso, em cima dessa questão de quem crê, cria. Entretanto, sempre tem um entretanto, né? Por que muitas vezes nós não recebemos? Ou melhor, a gente diz que tomou posse, mas não há manifestação. Por quê? E sabe o que é ainda, que eu considero ainda mais complicado? Não é difícil, é complicado. É quando você recebe, tem a manifestação, mas você não mantém. Não existe aquela manutenção.
E se não tem a manutenção, o que é que vai acontecer? Atrofia, acaba. Você compra um carro, né? Eu creio que vai até o final do ano, muita gente aqui vai estar trocando de carro novo, zero, em nome de Jesus, carro lançamento, em nome de Jesus, amém? Mas o carro, por mais novo que seja, ele precisa de uma coisinha chamada manutenção. Precisa trocar o óleo a cada 5 mil, 10 mil, 15, 20 mil quilômetros. Não, 15, né? É 15. Né? Você precisa trocar o óleo do carro. E você precisa de outra coisinha também, bem significativa. Chama-se combustível. Pois é, porque o carro pode ser o zero mais novo, o top das galáxias. Se ele não for elétrico, ele vai precisar do combustível. Se for elétrico, vai precisar de carregar. Amém? Ou seja, existe algo para você fazer para manter. Eu estou falando apenas do carro. Mas podemos estender isso para casa, casamento. Casamento. É necessário. Deixa eu contar uma história para vocês. Isso aconteceu há alguns anos atrás. Muitos anos atrás. Na verdade, eu nem era nascido. Não foi tantos anos, não. Numa casa de 8 filhos. E havia 5 mulheres, 3 homens. E estavam todos na casa e tal. E uma daquelas moças, né? Parece que a segunda, a primeira, a segunda. Não, era a segunda. Ela casou-se. Casou bem. Aí a primeira, né? A mais velha. Rapaz, ficou doidinha. Eu tenho que casar também, eu tenho que casar também. E tal, e vamos orar e crer. Era todo mundo crente. Vamos orar, vamos crer e tal, lavar aquela coisa toda, tal. Aí, casou. Mas ela não casou com a pessoa certa. E muito menos no tempo certo. Rapaz, deu muito ruim. Não deu ruim não, deu muito ruim. E casou-se com um rapaz crente. Na igreja. De vez em quando ele pregava lá na igreja que ele fazia parte. Mas ela amargou tantos dissabores. Traições foi só uma parte. Tinha muito pior, mas vários. E foi coisa séria. Ela ficou triste, ela amargou muitos dissabores e isso até teve problemas, digamos assim. Certas decisões, ela mexeu com a mentalidade, a mente dela. Tanta pressão, tanta coisa. Mas pastor, foi porque ela casou rápido? Não foi tanto porque ela casou rápido. Foi porque ela casou com a pessoa errada? Fica difícil você saber qual é a pessoa certa antes de você casar. E principalmente quando o cara está afim de casar. É igual a estar com fome e fazer feira. É complicado. Vai no supermercado estar com fome para tu ver uma coisa. Certo? É a mesma coisa. Fica complicado. Mas o que faltou para ela foi uma palavrinha que é forte na Bíblia. Sabedoria. Tema da ministração. Priorize a sabedoria. Sem sabedoria, dificilmente você manterá aquilo que você recebeu pela fé. Deus nos dá por graça, não é porque a gente merece. Ele dá a gente por graça. Porque se ele fosse dar pelo que a gente merece, aí pronto, ninguém ganhava nada. Pelo contrário, a gente ficava devendo. Mas Deus nos dá por graça. Nós recebemos pela fé, mas mantemos com sabedoria. Nós falamos tanto sobre fé, sobre declarar, sobre confissão, vamos ter esse ano um seminário sobre confissão da palavra, né, que o nosso amado pastor Fran que irá trazer. E com certeza será tremendo sobre isso. E rapaz, eu tenho lido livros sobre isso. Eu gosto disso. Eu tenho um canal no Telegram, chamado Confessando a Palavra, onde é só textos para você confessar todo dia, dentro da área de cura, de prosperidade, de relacionamento, um monte de coisa está lá. Eu mantenho esse canal, eu e o Joshua, mas a gente mantém esse canal lá,
Quem quiser, é só acessar lá, Confessando a Palavra, está lá no Telegram. E eu amo isso. Mas o que eu percebi, e eu acredito que foi Deus que me mostrou, o que muitas vezes nos falta é sabedoria para saber como agir. Nós oramos e pedimos um carro zero a Deus. Nós oramos e pedimos uma casa própria a Deus. Nós declaramos que o nosso casamento é abençoado. Nós declaramos que os nossos filhos vão crescer em graça e cada vez mais diante de Deus e dos homens. Mas a gente não pede sabedoria a Deus. Quando, por exemplo, o dinheiro chega na sua conta, a gente se alegra. Eita glória, chegou, opa, um pix de 9 mil reais, aleluia, glória a Deus. Quando chegar, o correto é, antes de tudo, você dizer: Senhor, eu preciso de sabedoria para saber administrar esses 9 mil reais, porque esses 9 mil reais, meu irmão, pode ir embora da sua conta em menos de 10 minutos. E algumas pessoas acham, eu preciso falar isso, que certas atitudes de sabedoria é falta de fé. Não, não é falta de fé. A gente vai mostrar isso hoje. Vamos lá, abre por favor, Provérbios capítulo 3, no versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Sabedoria, conhecimento. Sabedoria vem de Deus. Conhecimento vem do seu aprendizado. Mantenha aí, por favor. Final de ano, na verdade não no final de ano, mais ou menos em agosto de cada ano, eu já começo a pensar qual vai ser, como vai ser o ano vindouro, o ano depois daquele ano. Já começa em agosto, eu começo a trabalhar sobre isso. Faço algumas anotações, começo a observar algumas pessoas, começo a observar aquilo, e enquanto isso eu estou orando: Senhor, obrigado pela sabedoria para ser o melhor pastor que minhas ovelhas podem ter. Aquelas que você me confiou precisam crescer e elas têm que ter o melhor. Então, se elas têm que ter o melhor, eu tenho que usar o quê? Sabedoria. Foi para a organização aqui, teve algumas mudanças, vocês viram, né? O pessoal que foi lá para Cancún, não viu não, mas o pessoal que estava aqui, viu as mudanças que a gente fez. Irmãos, aquilo ali é oração, buscando sabedoria. Às vezes eu sento aqui, aqui mesmo, fico aqui sentado, pensando, como é que eu vou fazer, como é que eu vou agir, para ter a sabedoria, porque eu não quero perder aquilo que Deus me deu, aquilo que eu confessei, declarei, falei, eu não quero perder. Vocês estão entendendo isso, gente? É necessário sabedoria para tudo. Não adianta você ser milionário se você não tem sabedoria. Não adianta você ter, digamos assim, todas as suas contas pagas e na sua casa é um inferno. Mas tem todas as contas pagas. Mas na sua casa é um inferno, não por falta de caráter, mas por falta de sabedoria. A falta de sabedoria tem acabado com muitos casamentos maravilhosos. A falta de sabedoria tem destruído ministérios. A falta de sabedoria das esposas de grandes homens de Deus destruiu seus ministérios. O cara ficou numa situação, ou o ministério ou a esposa. Lógico que vai ficar com a esposa, mas o ministério foi embora. Por quê? Mas não é chamado por Deus? Mas tem que. Não tem que ir. Não tem que ir. A sua decisão continua. Mas por causa do comportamento de algumas, acabou com o ministério do marido. Também teve o outro lado. Mulheres poderosas, mulheres em Deus, mulheres que, fizeram a diferença no mundo, mas tiveram seus ministérios abortados por causa dos maridos. Falta de sabedoria
dos maridos. Porque quando Deus chama, Ele chama o casal. Quando você não tem sabedoria, você vai obter, mas você não vai manter. E eu não sei o que é pior. Porque pelo menos enquanto o cara não tem, está ali crendo, né? Mas se você já recebeu e mesmo assim perder por falta de sabedoria. O Senhor me disse que essa é uma das falhas do povo dele, de forma geral. Eles não são sábios o suficiente para ouvir a Ele. Eles ouvem tudo, todo mundo, mas não são sábios para ouvir Ele. Investir um tempo com Deus para ouvir Deus falar é a atitude mais sábia que você pode ter no seu dia a dia. É o mais sábio. Porque quando você ouve Deus falar, Deus vai dizer: ei, você precisa falar mais isso aqui. Senhor, mas eu estou crendo, mas não está falando. Ei, escuta, quanto a isso, descansa, já está acontecendo. Está todo mundo entendendo isso, gente? Sabedoria. E muitos de nós temos perdido coisas que Deus nos deu por falta de sabedoria. Vamos continuar, capítulo 3, versículo 14 agora. Porque melhor é o lucro que ela dá, está falando da sabedoria. Melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Está falando de sabedoria. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Sabedoria. E muitos de nós não prestamos atenção nisso. Muitos de nós não prestamos atenção nisso. A sabedoria fará com que você mantenha aquilo que Deus te deu. É com sabedoria. Muitas pessoas pensam que tudo é fé, e é verdade. Com fé é que você adquire. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Isso é um fato. Mas, meu irmão, não é só fé. Existe amor também, que é mais importante do que a fé. E ainda existe lugar para a esperança também. Mas a nossa falta de sabedoria muitas vezes nos cega, a ponto de não enxergar o que muitas vezes está faltando em nós. E aí, a falta de sabedoria leva a coisas ainda piores. Está acontecendo isso comigo, mas a culpa é da Socorro. Socorro. Mas se o Francisco tivesse falado aquilo, isso não tinha acontecido. Isso é falta de sabedoria. Jogar para os outros aquilo que você deveria ter feito. Isso é criancice. A Bíblia diz que Jesus crescia, olha só, Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria perante Deus e os homens. Estão falando de Jesus. Eu pergunto, se Jesus era assim, que é o nosso Senhor, o dono, o Senhor absoluto, o patrão, que está voltando, eu pergunto, e nós? O Senhor me disse que muitas pessoas naquele dia vão comparecer perante o tribunal de Cristo e vão lamentar coisas que poderiam ter acontecido nos seus chamados e ministérios. Vão lamentar, não por falta de fé, não por falta de congregar, porque também tem isso, a falta de congregar tira você de muitas coisas que Deus preparou para a sua vida. Você precisa congregar, ter uma igreja e ter um pastor. Não por falta disso, mas por falta de sabedoria. Senhor, eu não usei sabedoria. Dr. Mike Murdock, ele diz que todo problema humano é um problema de falta de sabedoria. Todo problema humano é um problema de falta de sabedoria. Não usar sabedoria. Ultimamente eu estou ministrando e quase ninguém está se alegrando. Meu Deus do céu. A gente declara, irmãos, olha, faz como Deus fez. Olha, Deus olhou para a terra e Ele não falou o que via, Ele falou o que cria. Haja luz e houve luz, aleluia.
Então vamos falar e vai acontecer. Olha só o que é que diz o versículo 19 do capítulo 3 de Provérbios. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Foi com sabedoria. A gente vai ler mais para frente algumas coisas relacionadas a isso. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda o quê? A verdadeira, o quê, gente? Sabedoria e o bom siso, o bom senso. Por quê? Porque serão vida para a tua alma, mente, intelecto, emoções, vontade, vida para a tua alma, o que? A sabedoria e a adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Por que é que nós tropeçamos? Por que é que nós erramos? Por que é que nós falhamos? Por que é que muitas coisas imprevistas acontecem na nossa vida? Porque a gente não pensou com sabedoria. E lá em 1 Coríntios capítulo versículo 30, não precisa abrir lá, diz que Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria, santificação e redenção. E em Tiago no capítulo 1, daqui a pouco a gente vai ler, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance rosto. Peça com fé. Falando de sabedoria. Sabedoria para ser a melhor mãe para os seus filhos. Sabedoria para ser o melhor pai para os seus filhos. Sabedoria para poder crescer. Sabedoria para prosperar. Sabedoria para ganhar dinheiro. E sabedoria para manter o dinheiro. E sabedoria para ganhar dinheiro, beleza. O negócio é manter. Sabedoria. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Sabedoria. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Confessar a palavra é uma atitude de sabedoria divina. Declarar a palavra, criar algo pela fé, é uma atitude, é uma ação de sabedoria. Quando não se tem sabedoria, fica igual a uma pessoa. Essa pessoa, ele chega na casa da minha avó, e a minha avó diz: e aí, como é que você está? Olha, eu sei que eu não devo dizer não, mas estou com uma dor forte nesse peito. Mas eu sei que não devo dizer, mas estou com dor no peito, estou. Porque a pessoa disse que não pode falar, tá? Falta de sabedoria. Detalhe, continuou com a dor no peito, a coisa foi séria. Por quê? Falta de sabedoria. Irmãos, a mesma Bíblia que diz que você deve confessar ela, também diz que você tem que ser sábio. É a mesma. Vamos lá, vamos em frente. Capítulo 8 de Provérbios. Pastor, mas Provérbios, pois é, Provérbios foi escrito pelo homem mais rico do mundo. Segundo o pessoal, os matemáticos bíblicos, gente que sabe mais do que eu, diz que ele construiu um templo de mais de 500 bilhões de dólares, se for colocando na moeda de hoje. Pensa num templo. Ele construiu. Homem sábio. Mas quando ele teve uma atitude, olha só, ele foi inteligente. Num dia, ele ofereceu 1000 bois. Num dia não, num período, foi num período. Ele ofereceu 1000 bois a Deus, plantou, oferta. Aí Deus aparece para ele e diz: pede o que você quiser. O cara foi inteligente. Porque Deus sempre se agrada de pessoas que são semeadoras. Aí ele pediu a Deus sabedoria. Aí pelo fato dele ter pedido a Deus sabedoria, Deus disse: então, sabedoria é dada e também riquezas. Por quê? Porque as riquezas vêm pela sabedoria. E depois disso, a Bíblia diz: e ajuntou Salomão grandes riquezas. Ou seja, não caiu containers do céu cheio de ouro, bom, no quintal de Salomão. Não, gente. Foi com sabedoria que ele enriqueceu. E ao contrário do que alguns pensam, aquilo não foi numa semana não, tá?
Aquilo passou meses para ele chegar àquilo ali, talvez anos para chegar naquele nível de riqueza. Todo mundo fala da riqueza de Salomão, mas eu vejo um número menor de pessoas falando da sabedoria dele. E a gente já viu, a própria Bíblia diz que sabedoria, vamos lá, capítulo 8, versículo 11 de Provérbios. Graças, Pai, muito obrigado. Capítulo 8 de Provérbios, versículo 11. Porque melhor é isso foi ele que escreveu. Quem? Salomão. Melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela, a sabedoria. A sabedoria, aí ele, digamos assim, encarnou a sabedoria, né? Fez da sabedoria uma pessoa. Se fosse uma pessoa falando. A sabedoria, habito com a prudência, disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. A sabedoria está ligada a quem? Temer a Deus. Não é ter medo, é temer. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha fortaleza. Observe agora o versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Está falando de sabedoria. 18. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Quando você busca sabedoria em Deus, quando você recebe pela fé sabedoria de Deus, as riquezas e as honras virão como resultado da sabedoria manifestada na sua vida. Sabedoria. Quão sábio você é. Irmãos, é uma coisa tão forte que a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Aqui, ó, ganhadores de almas, sábios. Pessoas sábias, saber se portar, saber se comportar, saber suportar, saber se valorizar. Por quê? Porque se você não valoriza a si mesmo, a sua ajuda não vai surtir o menor efeito, por melhor que seja. Eu gosto daquela frase que um abençoado falou, eu estou só repetindo. Ele disse, e eu sigo isso. Ele disse, eu ajudo quem precisa e quer a minha ajuda. Isso é sabedoria. Que às vezes a pessoa precisa de ajuda, mas não quer a tua ajuda. Aí se você chegar perto, você estraga. Mas o que eu estou falando é certo. Sim, o que você está falando é certo. Mas falar a coisa certa para as pessoas erradas não serve. Você está desvalorizando sua ajuda. Falar a coisa certa para as pessoas certas, aqui é sabedoria. E na hora certa, tem essa também. Porque falar a coisa certa para as pessoas certas, mas na hora errada, joga fora todo o plano que Deus tinha para a vida daquela pessoa. Mente certo, meu irmão. Tem a hora certa. Quantas vezes as nossas mães dizem para nós, não fale isso agora com seu pai, espera a hora certa. Sabedoria. A mãe conhece o pai melhor do que o filho. Sempre foi assim. Espere a hora certa, isso não é agora não. Seu pai agora está cansado, está com raiva, está com cabeça cheia, está com sei lá o quê. Se você falar, meu filho, você vai jogar tudo para... Como a gente diz lá no Nordeste, joga a caçara no mato. Sabe como é, né? Caçou, aí já é bem que jogar no mato. Tem a hora certa. Sabedoria. Agora, por que nós erramos tanto? Porque a gente não pede com tanta... A gente não busca com tanta firmeza, assim como buscamos coisas materiais. A gente não busca com tanta firmeza sabedoria. É com sabedoria que você vai ganhar toda a sua família. É com sabedoria que toda a sua família vai estar aqui, louvando ao Senhor tudinho. É com sabedoria que Deus vai te usar para que você cresça onde no seu lugar de trabalho. É com sabedoria. Sabedoria. Homens maravilhosos, mulheres maravilhosas, pessoas boas, pessoas cheias de Deus.
pessoas de caráter, pessoas excelentes, perderam grandes igrejas, porque não tiveram sabedoria de manter a boca fechada, quando deveria manter, falar no momento errado. O povo amava aquele pastor. Irmãos, na minha cabeça vem 3, só na minha cabeça assim, 3 pastores. O pessoal amava ele, o pessoal respeitava, honrava, confiava nele, mas uma palavra dele na hora errada foi o suficiente para ele ser demitido. Não foi pecado não foi adultério, roubo, nem, sei lá, mentira, não, foi uma palavra errada na hora errada, ele teve que ser demitido, ou ele era demitido, ou a igreja todinha saía. Grandes igrejas. Por quê? Palavra errada. Falta de sabedoria, se envolver com política na igreja. Irmãos, nada contra. A política na igreja deve ser falada, deve ser dita, deve ser... Eu concordo totalmente. A gente teve ministrações aqui sobre política. E eu concordo plenamente sobre isso. Mas começar a brigar com o irmão, porque ele vota em A e mais B, isso é uma tolice. Isso é papel de otário. Meu Deus do céu. É porque fulano votou em ciclano. É porque não sei o que lá. Irmãos, eu não aceito nessa igreja ativistas. Eu tenho um posicionamento e coloco o meu posicionamento. Eu tenho um posicionamento, eu tenho um comportamento, mas eu não aceito o ativista nem de um lado nem do outro, porque aqui não é lugar. Sabedoria. Tem gente que está sem falar, intrigado. Não, eu estou dizendo que já chegou para mim, as pessoas assim, pastor, fulana, a minha, disse lá, parente, não vou dizer quem é, né? Está sem falar comigo desde a última eleição. Otário. Por quê? Porque o teu amor de irmão vale mais do que todo o sistema político do mundo. Hoje, político está hoje e não está amanhã. Mas tu com teu irmão vai ser pela eternidade toda. Larga de ser besta. Sabedoria. Vocês estão entendendo isso? A falta de sabedoria, vamos lá. Melhor, capítulo 8, versículo 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam. Está falando de sabedoria. E lhes encher os tesouros. Eu não estou vendo pobres aqui. Só estou vendo ricos na minha frente. Só tem ricos aqui na minha frente. Mas se você deseja que seus tesouros sejam cheios, peça a Deus e ande em sabedoria. Priorize sabedoria na sua vida. Não priorize dinheiro. Priorize sabedoria. Pastor, mas olha, tem aquela pessoa maravilhosa que eu amo muito, mas se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar muito, mas eu vou perder tal pessoa. Não perca a pessoa. Mas eu vou ter prejuízo? Vai, porque o prejuízo é momentâneo e a pessoa é eterna, ela vai ficar com você por esta vida. Então prioriza, isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Deus é o primeiro lugar absoluto na minha vida. Mas o segundo não é minha igreja. Eu amo minha igreja. Eu amo os meus filhos espirituais. O segundo lugar é Neide. Sabedoria. Eu não cheguei até aqui se não fosse por ela. Se todo mundo estiver gostando, se você está gostando do meu pastoreio, cuide que no rosto dela tenha alegria e sorriso, porque no dia que fechar a cara, vocês perdem o pastor. Ela é mais importante. Aprendi isso com sabedoria. Você está todo mundo entendendo isso, gente? Faz a mesma coisa na tua casa, irmão.
Sua mulher é a mais importante. E o resto? É o resto, já está dizendo resto. Está entendendo? Por quê? Porque eu não fiz uma aliança com a minha igreja até que a morte nos separe. Eu fiz aliança foi com ela. Sabedoria. Quando eu vejo uma pessoa não priorizando o seu cônjuge, eu vejo um tolo ou tola. Ou, se você quiser melhorar, um otário. Priorize seu cônjuge. Priorize seu cônjuge. Porque é com ele que tu vai até que a morte separe ou até Jesus voltar. Estão entendendo isso, gente? Versículo 22. Eu estou querendo ir para outros versículos, mas o Senhor está me mantendo aqui. Eu estou olhando para a hora, a bênção é grande. Vamos lá. 8:22 de Provérbios. O Senhor me possuía, a sabedoria está falando, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. A gente fala sobre fé, que Deus fez tudo pela fé, e foi, e é verdade. Mas aqui está aí uma coisa que existia antes do mundo ser criado. Andar em fé é o resultado da sabedoria de Deus na sua vida. Vou dizer de novo, andar em fé é uma atitude resultado da sabedoria de Deus na sua vida. Meu irmão, priorize sabedoria. Vocês estão entendendo isso, gente? Priorize sabedoria. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Sabedoria. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Sabedoria. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, tudo isso ele fez pela fé. Foi verdade? Foi ou não foi? Foi pela fé. Para que as águas não traspassassem os seus limites, não compunham os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Quem anda em sabedoria é assim. Para fazer a minha casa foi contratado um arquiteto. E o arquiteto fez, colocou as linhas lá. Tá bom, pastor João? Tá não, tem que ser isso aqui. Aí bota. E aí agora, pastor João, sair dele? Não, agora tem isso aqui. Eu digo, cara, ela está dizendo, então tem, botou. Aí não, mas ainda falta isso aqui. Botou também. O arquiteto fez as linhas. Pois bem, a sabedoria é o arquiteto daquilo que você constrói todos os dias com a sua fé. Sabedoria. Deus quer alcançar os seus filhos através de você, seu cônjuge através de você. Por favor, não destrua o plano de Deus na sua vida por falta de sabedoria. Eu ia mais para frente, ainda aqui neste versículo, mas o Senhor está me levando para outra área, então vamos lá, ainda sobre isso. Alguém tem dúvida que Jesus andou pela fé? Não, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ninguém nem passa pela cabeça essa questão. Todo mundo sabe. Ele era fé. Ele era fé em ação. Fé pura. Mas veja lá em Lucas capítulo 14. Olha o que é sabedoria. Lucas 14, 28. Olha só o que é sabedoria. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Alô? Isso não foi uma pessoa sem fé que estava falando, não. Oxe, que é isso? É só declarar e a coisa acontece. Falou e tal. Não é bem assim, não.
problema, sabe o que é, Carlene? É porque muitas vezes nós ouvimos tanto numa área que a gente esquece que existem outras. É como se o cara colocasse feijão, arroz, carne, bem gostosa, tal. E aí ele come só o feijão, fica só no feijão, e não desfruta da carne guisada, que para mim é a melhor carne que tem. Não desfruta. Por quê? Porque ficou só no feijão. Meu irmão, ande por fé, ouça fé. Quando ministros, preguem fé, viva pela fé, mas não esquece que tem muito mais. O autor e consumador da nossa fé está dizendo que antes de você fazer qualquer coisa, você precisa planejar, por mais fé que tu tenha. Precisa planejar, precisa sentar, precisa ver. Continua, para não suceder, versículo 29, que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a construir, não pode acabar. Disse a pessoa que diz que a gente deve andar pela fé. Andar pela fé, meu irmão, não implica você desprezar a sabedoria, muito pelo contrário. A fé é o resultado da sabedoria de Deus na sua vida. Vou repetir, a fé é o resultado da sabedoria de Deus na sua vida. É por isso que eu vejo homens e mulheres que não têm tanta cultura, nem fez o ensino médio, tendo atitudes muito mais sábias do que aqueles que têm doutorado. Por quê? Os que têm doutorado têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu e a Neide, a gente conheceu várias pessoas, e uma delas, uma senhora, que ela não sabia ler e escrever, mas os 3 filhos eram formados. Ela não sabia, Mauro, ler e escrever, ela não sabia. Tinha que outro ler para ela. Mas os 3 filhos formados, que casou-se com pessoas formadas, pessoas de nível superior, tinham bons empregos, bons trabalhos, viviam bem, eram independentes. E mas ela criou os filhos para isso. Isso é sabedoria. Vocês estão entendendo isso? Sabedoria é deixar as pessoas escolherem se quer ficar com você ou se quer ir embora. Sabedoria é respeitar as decisões das pessoas, ainda que você saiba que aquela decisão vai trazer malefícios, prejuízos para ele. Respeite, porque aquela pessoa precisa ir além das palavras, ela tem que apanhar um pouco para poder aprender, e só as tuas palavras não fazem ela aprender. Sabedoria é disciplinar os seus filhos. Sabedoria é tomar o celular de vez em quando. Sabedoria é isso. É sabedoria. Mas vai ficar chateado? Vai. Mas as notas vão melhorar. Mas vai ficar com raiva? Vai. Mas vai passar de ano. Por quê? Porque o conhecimento fica, mas a raiva passa. Isso é sabedoria. Por isso a Bíblia diz que o pai que ama disciplina seu filho, e diz mais, cedo o disciplina, logo cedo, pequeno, já começa a botar moral. Sabedoria é ensinar seus filhos que a sua casa não é deles. 1, amém. 2, eles são hóspedes de honra, mas são hóspedes. Quem manda na sua casa é você e seu marido. Quem determina como vai ser as coisas em casa é você e seu marido. Você e sua esposa, é você que se determina. E os filhos? Resta uma coisa para os filhos, o quê? Obedece? E filho não tem querer, quando a vontade do pai e da mãe está em ação, não tem mesmo não. Isso é sabedoria. Eu posso mandar eu acho que todo mundo vai ficar de pé aqui, né? Não vou mandar, não precisa. Mas olha só, quem é que foi criado dessa forma com seus pais? Morreu? Não, pelo contrário, crescemos, somos independentes, temos a nossa casa.
temos a nossa independência financeira, a gente paga um aluguel, ou a gente tem uma casa própria, a gente mesmo cresceu. Por quê? Porque os nossos pais nos ensinaram que a gente queria casa, quer casa, meu filho? Vai construir uma. Isso é sabedoria. Isso é ser sábio, não é ser otário. Eu estava assistindo um documentário sobre alguns costumes em alguns lugares do Oriente Médio, vários lugares do Oriente Médio, onde o rapaz que quiser casar com a moça, ele tem que pagar uma indenização ao pai da moça, que criou aquela moça, e ele vai tirar uma pérola, uma pessoa preciosa na família. E aí ele pode pedir o que ele quiser. E se o cara quiser casar com a bonita, tem que providenciar. Detalhe, ele não pode pedir dinheiro emprestado, ninguém pode chegar para dar a ele, e nem pode ser herança. Aquele dote ele tem que trabalhar, levantar aquele dinheiro e pagar o pai da moça. Olha, eu estou gostando da ideia. Cadê Jennifer? Estou começando a gostar da ideia, viu, Jennifer? Dessa história. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele prova para a família da moça que ele consegue se sustentar, ser independente e não depender de ninguém. Aí os casamentos lá duram até a morte. Os casamentos lá duram um tempão, ao passo que no Ocidente qualquer coisinha, divórcio. Uma moça chegou para o abençoado que estava fazendo reportagem e disse: como é que uma moça na sua terra tem coragem de casar por um homem que não paga por ela? Olha só, como é que uma moça na sua terra tem coragem de casar com um homem que não dá o dote? É um costume oriental, calma. Eu acho que do lado de cá só vai ter o meu. Não sei. Dona Jennifer, depois a gente vai conversar. Mas eu gostei, eu achei interessante isso. De que adianta, querida, você casar com um homem que não trabalha, que não faz a parte dele, que não troca nem um gás? Ah, pelo amor de Deus. Lá em casa, a Neide, eu acho que ela só trocou gás uma vez, quando eu estava viajando e os meninos eram pequenos. Eu acho que ela nem lembra quando foi a última vez que trocou um gás. Eu não estava em casa, pode ter certeza. E agora mesmo eu em casa, adivinha quem troca o gás? Com certeza não sou eu nem ela, né? Seu Joshua pega o carro, vai lá, compra, traz e ele mesmo bota. Eu estou criando um homem, não estou criando um menino. Joshua, faltou o gás, viu? Tá, pai. Agora, claro que ainda está indo meu cartão nessa história, mas vai melhorar esse negócio. Toda vez que vai meu cartão junto. Mas a grande verdade é isso, Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero um filho sábio, um homem. Sabedoria. Sabedoria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você não é exemplo para a sua casa? Comece a dizer: obrigado, Senhor, por sabedoria para ganhar minha família. Obrigado, Senhor, por sabedoria para ganhar minha família. Eu tenho sabedoria. E toma posse pela fé. E toma posse pela fé. Vocês estão entendendo isso, gente? Sabedoria. Certos costumes antigos, muitas vezes, não era costume de gente insegura. Era costume de gente sábia, que tanto falta hoje. Infelizmente. Kelly, infelizmente, filhos gritando com os pais, batendo na mãe. Ah, meu Deus, esses pais são o quê? Um pai naca é uma mãe naca. Não, filhos têm que lhe respeitar, senão ele vai bater na mulher dele, ela vai bater no marido, e aí vai dar problema, vai dar polícia e depois acaba preso. E a culpa de quem é? De quem criou. Estão entendendo isso, gente? Vamos em frente. Eu quero encerrar agora. Efésios 5.
Versículo 13, 5:13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele vem falando sobre determinadas atitudes, de como os Efésios deveriam agir, o pessoal de Éfeso. Versículo 15, portanto, quando diz portanto, ele está associando com o que nós lemos agora. Vede prudentemente como andais, não como nécios. A palavra nécio é uma transliteração de asofos, uma partícula negativa, que significa insensato ou tolo, ou no nosso português tupiniquim, otário. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, não como otário, não como tolo, não como besta, mas sim como sábios. Sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Essa palavra remir é resgatar, aproveitar, remindo o tempo. Vocês estão entendendo isso, gente? Até aqui? E para encerrar 2, Tiago, vamos lá, vamos ver o que aqui o nosso amado apóstolo Tiago falou. Rapaz, vocês aprenderam alguma coisa hoje, gente? Pelo menos já sabe que né significa otário, né? Capítulo 1 de Tiago, no versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedida. 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, ou você não receberá alguma coisa, se você pede sabedoria, mas sem fé. É isso que ele está dizendo. Meu irmão, eu não sou contra você, muito pelo contrário, como vocês viram, a gente já prega muito sobre isso, já ministra bastante sobre isso, sobre fé, sobre declarar, mas meu irmão, preste atenção nisso, não é só a fé não, você tem que acrescentar mais coisas. Sabedoria. Eu oro todos os dias e eu declaro todos os dias sabedoria para todos os meus líderes de departamento, tudinho. Obrigado, Senhor, porque eu sei que você concedeu a eles sabedoria para tomarem a decisão certa, cada líder. Por quê? Porque eu não vou interferir na liderança que eu coloquei. Se eu coloquei e tomar alguma decisão, eu não vou interferir. Agora, claro que depois vem o relatório e aí a gente tem os seus finalmente, né? Mas eu oro para quê? Sabedoria. Declaro sabedoria. Amém, queridos? Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Priorize sabedoria. Preste atenção de sabedoria. E observe se você não está perdendo coisas que Deus te deu, justamente por falta de você não usar a sabedoria que Deus já te deu. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou, então. Olá! Muito bom ter você até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você foi amplamente edificado com isso. E eu quero te dizer que não para por aqui. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração de confissão comigo, porque através dessa oração de confissão você vai ter uma nova vida, a própria vida de Deus dentro de você. Repita esta oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor.
E eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos através do Teu Espírito. E eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Agora que você fez a sua confissão, você faz parte da família de Deus. Eu quero que você clique neste link aqui abaixo e você deixe o seu contato, que nós iremos entrar em contato com você para lhe conhecer melhor e dar as boas-vindas a você, a essa grande família. Prospere e avance!